seguir enquanto eu viver. Depois desse lindo prelúdio, né, já estamos preparados para esse momento especial de culto e adoração ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar para fazer essa oração, eu vou convidar o Gabriel, entregando esse culto ao Senhor, e a gente já com o coração aberto, preparados para sermos tocados por Deus, pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, que o Senhor esteja agindo no nosso meio através do seu Espírito. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, reunidos nessa noite para aprender mais de Ti, para dedicar louvores ao Senhor, pelas quantidades de bênçãos que o Senhor nos tem dado e pelo Seu carinho por nós, Seu amor. Gostaríamos de pedir uma iluminação para essa noite, que possamos entender um pouco mais de Ti, Senhor, que possamos estar em comunhão contigo, né? E peço também proteção para todos nós, em nome de Jesus, amém. 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 Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus, agora toda a congregação, né? Depois de termos ouvido essa música, e nós vamos cantar essa canção. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. É baseada num texto bíblico que diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos louvar o Senhor. Verdadeiro adorador. Sabe, uma das batalhas que enfrentamos nos dias modernos é uma batalha semântica, uma batalha no significado das palavras, e muitas palavras foram cooptadas, foram retiradas, e mesmo no nosso meio, no meio evangélico cristão, algumas palavras deixaram de significar o que verdadeiramente significa. Por exemplo, profetizar mudou, né? Porque profecia seria o que? O falar de Deus, o falar inspirado por Deus. E o verdadeiro profeta é aquele que fala e acontece aquilo que ele diz, porque ele está sendo boca de Deus, né? O profeta é boca de Deus. E hoje em dia a palavra profetizar virou desejo. Eu desejo algo bom para você, então eu vou profetizar sobre a sua vida. Quando alguém diz eu vou profetizar, significa que Deus lhe revelou uma palavra, e aquela palavra foi transmitida, e aquilo que é transmitido invariavelmente acontecerá, senão foi um falso profeta que falou, né? Até tinha um cântico que fazia todo mundo pecar, né? Que é aquele cântico que diz assim: sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, alguma coisa assim. Só que se Deus não disse e você falou, você é o quê? Falso profeta. E mentiroso. Esses dias aconteceu, a gente foi numa reunião familiar e alguém disse: vou aproveitar o momento para profetizar sobre as jovens que estavam presentes. Daí a pessoa profetizou muitos filhos para Maria. Quantos filhos? Um monte. E para quem mais? Para a Vitória, para a Rebeca, para... Você estava lá, Fernanda? Não? Então, a palavra profetizar
ela passou a ser brincadeira de criança, né? Desejo. E a mesma palavra, isto é, outra palavra cooptada, raptada do nosso meio, foi a palavra ou a expressão verdadeiro adorador. Isto é, adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Então o pessoal pensa que é chorar. Daí aquele pessoal fica lá chorando, e gemendo em oração, e acredita que é o verdadeiro adorador, ou que está adorando em espírito e em verdade. Porque adorar em espírito seria ou adorar falando em línguas, ou adorar profundamente emocionado, né? E adorar seria, eu estou falando com Deus, estou chorando, então é o verdadeiro adorador. Então aquela pessoa mais tímida que está lá no canto, orando, então não é o verdadeiro adorador. Mas o que é o verdadeiro adorador? Quem que adora em espírito e em verdade? A Bíblia nos diz que antes de termos o encontro com Jesus, o nosso espírito está morto. O nosso espírito está morto. Então a pessoa morta, ela não pode adorar em espírito e em verdade, porque o espírito dela está morto. E o primeiro ato de adoração de uma pessoa é o momento em que ela entrega o coração a Jesus e tem o seu espírito ressuscitado. A palavra de Deus diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E estar ressuscitado com Cristo significa que você ressuscitou, teu espírito ressuscitou, a tua alma é uma alma nova. E a partir daquele momento, você se torna um verdadeiro adorador, porque o teu espírito agora está vivo e está em comunhão e intimidade com Deus. Então não tem a ver com estereótipos, não tem a ver com ficar em cima do palco engatinhando, não tem a ver com levantar a mão, não tem a ver com estar chorando o tempo todo e com a emoção à flor da pele, mas tem a ver com o fato de você ter tido um dia um encontro pessoal, verdadeiro e transformador e regenerador com Jesus. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é em espírito e em verdade, não só em espírito, né? Em verdade. Por quê? Porque não tem como dissociar essas duas coisas. E a verdade é a mudança radical, interior, transformadora, que fez com que aquele indivíduo se tornasse nova criatura. E a verdade é a palavra de Deus, que deve ser a base daquilo que nós cantamos, que nós declaramos diante de Deus. Então, nós podemos dizer que hoje adoramos ao Senhor, em espírito e em verdade, porque um dia fomos regenerados, fomos justificados, fomos transformados pelo poder, pela graça de Deus. Amém? Amém. Vamos cantar mais uma canção em espírito e em verdade. E essa canção é uma canção onde declaramos a grandiosidade do Senhor nosso Deus. Maravilhoso é estar em tua presença.
Quem crê que Jesus está às portas, está para vir, a igreja crê nisso? Estamos próximos desse evento. Eu gosto muito de conversar com o pastor Brasil sobre a volta de Jesus. E existem algumas visões a respeito da volta de Jesus. Então tem uns que são amilenistas, tem uns que são pré-milenistas, tem uns que são pós-milenistas, né? Às vezes a gente conversa com jovens e com todo o seu idealismo não sabem, mas são pós-milenistas, acreditam que o mundo vai melhorando, até que num dado momento se estabelece um reino de paz na terra, né? Mediante a melhora da sociedade. São os pós-milenistas, né? Os amilenistas já acreditam que nós estamos no milênio, porque o milênio é o reino de Cristo, e Cristo já reina nos corações. E os pré-milenistas acreditam que vai haver um arrebatamento da igreja, que vai ter um período da grande tribulação de 7 anos, né? E que o milênio será estabelecido no futuro aqui na terra, onde Cristo descerá e será rei, soberano, reinando em Israel, sentado no trono em Jerusalém sobre toda a terra. E serão 1000 anos de muita paz. São os pós-milenistas, né? Os pré-milenistas, me desculpe. Mas não importa o que você crê. O importante é que você tenha absoluta convicção de que o Senhor é Senhor de toda a história e que Jesus virá e buscará a igreja. Essa canção que nós vamos cantar agora é uma canção pré-milenista, né? Que acredita que num dado momento as pessoas vão começar a desaparecer, os crentes, né? Sendo levados ao encontro do Senhor nos ares. Alguns acreditam que seja antes da grande tribulação, outros acreditam que é no meio da grande tribulação, e outros acreditam que é logo após a grande tribulação. O pastor acredita que é antes da grande tribulação, né, pastor? Antes da grande tribulação, porque a gente não quer ficar sofrendo, passar a tribulação aqui na terra sofrendo, né, pastor? Então é bom que seja antes. Mas ainda alguns estudiosos, como o próprio pastor, acreditam que é no meio, e outros acreditam que é depois. Acho que a minha prefere ser antes, né? Tanto faz, olha. Mas de qualquer maneira, vamos cantar essa canção, que é uma canção clássica, linda, que fala do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo já voltou.
Na verdade, o rei está voltando. E ele pode voltar de algumas maneiras, né? Pode ser um arrebatamento da igreja, mas ele pode voltar individualmente, já voltou para tanta gente que a gente conhece, né? A gente lembra da Dilma. A Dilma, o rei, ela já teve um encontro com o rei, né? E interessante um testemunho, a Jane que me comentou isso, de que no momento da sua morte ela levantou as mãos, né? Daí a gente falou, provavelmente o rei ela percebeu o exército celestial, ela foi abraçada pela eternidade, né? E a gente tem essa convicção de que hoje ela está com o Senhor nosso Deus. Então o rei, ele volta também individualmente, e como deve ser gostoso nesse encontro. O meu pai, quando faleceu, ele falava, ele um pouquinho antes ele dizia assim, mas eu não queria ir agora, como se estivesse conversando com alguém. E num dado momento ele falou, agora eu estou preparado. E foi quando ele foi para esse encontro com o Senhor. Então, a gente não enxerga aqui, né? A gente tem uma visão diminuída das coisas. Mas se os nossos olhos espirituais se abrissem, nós saberíamos o quê? Que o momento mais extraordinário da vida de uma pessoa é o momento em que ela tem esse encontro, ela volta ao lar, ela vai para a presença do Senhor. Que coisa extraordinária, né? Nós vamos cantar mais uma canção, porque a única convicção, a única forma de termos essa convicção é saber que um dia o Senhor deixou a sua glória porque tanto nos amou e veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Vamos cantar essa canção. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. É o termo usado pelo escritor bíblico, né? Que nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos de dois mundos. Embora vivamos aqui e devamos respeito às leis daqui, mas nós somos cidadãos também do céu. E aqui é uma passagem, mas um dia estaremos com o Senhor. E tem uma canção que diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Vamos cantar essa canção.
Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Estamos com a versão de Almeida, revista, e os irmãos podem acompanhar pelo telão, ou em suas Bíblias também. Às vezes é muito bom termos diversas versões, para que possamos, então, chegar ao entendimento mais completo de cada versículo, né? Essas comparações são boas. A semana passada, meus irmãos, nós falamos do primeiro capítulo do profeta Isaías, e lembram-se que eu comentei que provavelmente Isaías estava andando no meio do seu povo e vendo que tudo estava funcionando, o templo estava aberto, os sacrifícios, as orações, os louvores, o incenso, os sacerdotes cumprindo a sua missão. Mas num dado momento Deus dá uma visão para o profeta, e o profeta consegue ver como Deus vê, ou como Deus via a religião do povo de Israel, que era o povo de Deus, né? Naquela circunstância, era a nação escolhida, tinha recebido a revelação de como cultuar, e para o povo estava tudo bem, porque era um período de muita prosperidade. O rei Uzias trouxe muita prosperidade àquele povo, foi um rei empreendedor, foi um rei que fez com que os exércitos de Israel fossem bem equipados, ele construiu muitas torres de vigia, então havia paz, e essa paz fez com que também houvesse no meio do povo muita prosperidade, e estava tudo aparentemente bom. Inclusive eu comentei que podemos fazer uma analogia com os nossos dias, né? Saio eu e o pastor Brasil por aí, tem uma igreja em cada esquina, e o povo com a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia é o período das lives, aí está todo mundo assistindo as lives. A Marilda disse que foi assistir uma live um dia desses, e ela aproveitou para dar comida para o gato, né? Então, às vezes, o que acontece é que em casa há um certo relaxamento. Tem um vizinho aqui que eu conversei com ele também, a igreja dele está em regime de lives, e daí no primeiro dia ele pôs terno e gravata, né? Pegou lá o instrumento musical dele, sentou-se no sofá junto com a família, a esposa com roupas de ir na igreja, os filhos também, sentadão lá assistindo aquele culto. Daí no outro domingo ele pensou, não vou pôr a gravata. Daí ele foi assistir ao culto sem gravata, e o piá dele pegou um cobertor, deitou no sofá e ficou ali no cobertor, e a mulher, enquanto fazia o café, voltava para assistir um pouquinho do culto. Daí no terceiro domingo ele pensou, não vou colocar o terno, vou pôr uma camisa e um paletó. Daí ele estava de bermuda, camisa e paletó, sentado no sofá, e assim foi aquela reverência, né? Daquele momento. Daí ele comentou comigo, hoje em dia está assim, os meus irmãos lá da igreja diz que no mesmo tempo que está assistindo o culto, está dando comida para o cachorro, a mulher está preocupada com a panela, e parece que não está tudo bem, né? Como é bom estar aqui assim, ó, o povo de Deus reunido, e é um momento especial. Eu me lembro, na minha infância, que ir para a escola dominical era um evento. A gente acordava mais cedo, se arrumava,
e se dirigia com a Bíblia, com a revista, para ir lá na sala de aula, onde tinha uma professora, depois reunia toda a igreja em culto, as crianças iam na frente, apresentavam um versículo, uma canção. Era ou não era, pastor? E havia uma coisa que era chamada de reverência, no sentido de que as pessoas imaginavam assim: estou num lugar sagrado, num lugar santo, para adorar o santo Deus. Então, hoje em dia, a gente andando por aí, parece que está tudo certo, né? Quem não está indo para a igreja está assistindo a sua live, mas como será que está o culto? Como que está o culto por dentro? No coração dos homens, como que está isso? E foi isso que Deus revelou ao profeta Isaías, e nós falamos a semana passada. No capítulo 1, o último versículo fala assim, que ali havia estopa e faísca. Quando tem estopa e faísca, o que pode acontecer? Diz que o culto deles e o estilo de vida daquele povo, que parecia tudo normal, era estopa e faísca. Mas sabe, quando a gente fala sobre isso, nem sempre as pessoas entendem. Às vezes elas acham: esse pastor é muito chato, esse pastor Ismael, ele vê pelo em ouro, porque tem tanta coisa boa acontecendo para tudo quanto é lado. E daí o pastor é tão chato que ele vê uma versão de um hino e pensa: está errado, isso daqui não é escatologia realizada. Daí as pessoas pensam assim: mas o que esse cara está procurando defeito? Porque mudaram a letra do hino, pastor. E daí a gente fica preocupado. Inclusive, uma das mensagens que nós queremos trazer é sobre como é a visão de Deus a respeito dos hinos, dos cânticos, dos louvores dentro da igreja. E Deus deixou na sua palavra muita coisa sobre isso, e nós vamos falar sobre isso oportunamente. Mas daí Deus pensou assim: esse povo não está entendendo. Olha que semana passada a gente viu que Deus falou de forma muito direta. Mas daí Deus pensou: para que esse povo entenda, vai lá uma parábola. Porque uma parábola é uma coisa didática, né? Então Deus quis ser didático com o seu povo. Usou o que havia de melhor em termos, quem faz pedagogia sabe disso, né? Em termos de como ensinar, como mostrar, como falar, de tal maneira que pode ser aplicado nos dias de hoje. E a parábola está no capítulo 5. E o profeta Isaías diz assim: é interessante que existe um método aqui extraordinário, né? Para quem é da área de educação é extraordinário, porque cantarei, é poesia e é parábola. Então está usando diversos métodos didáticos para que o povo compreenda. Então o profeta assim diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. E ele começa a contar então a parábola. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Depois nós vamos entender que essa vinha é o povo de Deus, é o povo de Israel, o povo de Judá, mas essa vinha também somos todos nós, como igreja, e essa vinha é o povo de Deus, e vamos falar do Brasil. Do Brasil. Porque uma das coisas que está acontecendo no Brasil é que nunca teve um número tão grande de evangélicos, e ao mesmo tempo, nunca houve um período tão grande de corrupção no nosso Brasil. Existe uma batalha se travando. Então, nessa parábola, o profeta Isaías diz: o meu amado tem uma vinha num
outeiro fértil. O que é um outeiro fértil? Uma região produtiva, uma região boa. Não tinha por que ela não ser uma vinha produtiva. Todo mundo sabe o que é vinha aqui, né? Isto é como que se fala mesmo? Eu já morei lá no interior. É uma plantação. Parreiral. É? E diz assim: e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Ele tinha feito tudo que era possível. Então, o outeiro era fértil, ele limpou, tirou as pedras, tirou tudo que poderia prejudicar aquela plantação. Edificou no meio dela uma torre, e essa torre era um lugar alto onde se poderia ver todo o parreiral, né? Cuidar para que ninguém entrasse lá, para que ninguém destruísse. E também é um lugar bonito, né? Quem aqui já entrou num parreiral? Aqueles bem grandes assim, no interior. É bonito ou não é? É a coisa mais linda do mundo. A gente andando por ali e tem assim uma tesourinha, onde a gente, pelo menos onde eu fui, né, o fazendeiro me deu uma tesourinha e disse: pastor, fique à vontade. E daí ele ensinou aonde cortar, né, para pegar aqueles cachos. Não estou aumentando, não. Porque a região lá era a região produtora de uvas, né? No noroeste do Paraná. E a gente se perdia naquele parreiral. E imagine olhando de cima tudo aquilo, né? Então havia uma torre e construiu um lagar, que seria o lugar onde poderia se produzir o suco de uva, poderia se produzir o vinho, né? A Bíblia diz que o vinho alegra o coração dos crentes. Não fala que ficar bêbado alegra o coração dos crentes, tá? Mas o vinho é uma bebida bíblica muito elogiada na Bíblia, né? E o vinho, quando tomado de forma, como diz sempre a Bíblia, sobriamente, é uma bênção. É uma bênção. E o suco de uva, que delícia! Tinha um lagar, estava tudo preparado. Porém, o dono da vinha, o amado, ele esperava que desse uvas boas. Porém, deu uvas bravas. Essa palavra brava no hebraico, sabe o que significa? Significa que as uvas eram mal cheirosas e tinham gosto de coisa podre. Já pensou? E ele tinha essa expectativa, ele esperava que desse uvas boas, mas o gosto era o gosto de coisa podre, eram uvas ruins e mal cheirosas. Lembra quando a semana passada a gente falou que Deus olhava o culto e sentia vontade de vomitar? É basicamente isso. Era uma coisa asquerosa. Sabe, quando a gente pensa na enormidade do povo de Deus no meio desse nosso Brasil, e a gente espera uvas boas. O que é uvas boas? Uvas boas é a pregação do Evangelho da Graça, do sangue precioso de Cristo que nos purifica de todo pecado. A gente espera que seja aquela pregação que fala da justificação pela fé, da regeneração, do novo nascimento,
da pureza da palavra de Deus, que deve ser respeitada e ouvida e obedecida, e da oração, que é a humildade diante de Deus, quando a gente se derrama diante dele, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa dependência dele. No fim, dá uvas bravas. O que é uvas bravas? É quebra de maldição hereditária, é dente de ouro, é gente soprando os caras caindo, é cachorro falando em línguas, é pastor bebendo água e cuspindo na boca dos crentes. Isso é podridão. Isso é dar uvas bravas. Mas o culto continua. O culto continua. Então, na parábola se faz a problematização. Porque se diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, os peço, entre mim e a minha vinha. Deus está falando: julgai entre mim e a minha vinha. E Deus então faz duas perguntas: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Sabe quando Deus faz tudo? Tudo que precisava, tudo que era necessário, Deus fez. Sabe, quando a gente pensa no povo de Israel, o que Deus fez para aquele povo? Era um povo escravizado lá no Egito, e Deus libertou aquele povo. Deus preservou os primogênitos daquele povo, embora os primogênitos do povo do Egito, eles morreram. Deus preservou aquele povo das pragas. Deus abriu o mar. Deus mandou o maná. Deus os conduziu no deserto, lá no começo da história. Deus nos ajudou a conquistar a terra prometida através de Josué. Deus mandou juízes. Deus mandou libertadores. Deus deu profetas. Deus mandou a sua palavra. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E daí a perplexidade, né? Por quê? Esperando eu que desse boas uvas, veio a dar uvas podres, fedidas, indesejáveis. Deus deu àquele povo um tempo para que se arrependesse, para que mudasse. Mas existem consequências quando o povo de Deus não muda os seus caminhos. E as consequências estão no versículo 5, diz assim: agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada e nem cavada. Porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem, para que não derramem chuva sobre ela. Deus falou: olha, eu fiz de tudo já. O que era possível fazer, eu fiz. Mas como vocês não se arrependeram, é isso. Se lembra da torre, vai cair. Se lembra do cercado, vai cair. Se lembra daquele outeiro fertilíssimo, vai virar em espinhos e abrolhos. Numa linguagem própria da nossa época, é como se Deus dissesse: eu vou dar um reset. Isto é, eu vou destruir tudo para fazer tudo de novo. E sabe, não é difícil isso acontecer. O nosso Brasil tem brincado muito. Os profetas que aconselham o nosso presidente da República nem sempre são homens de Deus. Tem lá os apóstolos, tem aqueles outros que estão tirando proveito para se enriquecer, existem outros que estão tirando proveito político,
existem igrejas histéricas, desculpem, e também se você entra na internet, tem profecia para tudo quanto é lado, uma mais esquisita do que a outra em relação ao nosso querido Brasil. E esses são o que representam o povo evangélico. Uvas podres, mal cheirosas. E o povo de Deus tem que se levantar. Não é tudo assim, quando a gente entra na internet para ver como está o nosso país hoje nesses termos, aparecem outro, pastores sóbrios, querendo trazer algo de bom, mas sempre exortando o povo a voltar para a palavra de Deus. Por isso aconselho os irmãos a assistirem os pastores da igreja presbiteriana, por exemplo, diversos, e já estão alertando, já estão falando. Alguns pastores batistas estão alertando, mas no geral é muita uva podre. O Senhor então explica os elementos da parábola. Ele diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Aqui se refere a todo o povo de Israel e Judá, como a vinha do Senhor, e como a planta das suas delícias seriam as uvas que apodreceram, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Aquilo que Deus esperava do seu povo não estava acontecendo. Mas a gente está falando do pecado no culto, né? Mas o culto estava normal assim. Tinha sacrifício, tinha oração, tinha coreografia de levantar as mãos, tinha incenso, estava tudo certo, assim, do ponto de vista exterior. Deus estava olhando dentro, no interior, no coração. E o que estava acontecendo lá dentro naquele período? Quais foram os pecados? O primeiro pecado que Deus lista aqui é o pecado da ganância e da avareza. Porque diz assim: ai! E quando Deus fala ai, é juízo. Aquele povo estava fazendo isso. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. O que Deus está dizendo aqui? O meu povo se tornou um povo ganancioso. O meu povo se tornou um povo avarento. O meu povo está pronto para gastar nos seus próprios desejos, a conquistar e tentar ficar rico. Hoje em dia vivemos a teologia da prosperidade, né? Até um boom que houve no meio evangélico é por causa da teologia da prosperidade, que dizia que você tem o direito de ser rico, que você tem o direito de ter saúde, que você tem o direito de envelhecer. Quem estuda o Kenneth Hagin sabe dessas coisas, quais são as bases dessa teologia, mas que ela está baseada em duas coisas: na ganância e na avareza. E quando a gente vê os mestres desse tipo de ensino, são milionários, ganhando dinheiro à custa do ensino equivocado das Escrituras, e o povo como cordeirinhos se alimentando daquilo, e comprando seus produtos, e ofertando a seus líderes. Pastores que cobram R$500 para livrar você da crise financeira mundial. Pastores que pedem dinheiro, e quanto mais pedem, mais o povo dá,
comprando fazendas, comprando casas, comprando sítios, e o povo aprendendo besteira. Por quê? Porque estão ajuntando casa e casa, campo e campo. Enquanto o povo de Deus padece, eles enriquecem. E ficam lá nos Estados Unidos respondendo perguntinha besta daqueles indivíduos que eles próprios transformaram em miseráveis, em doentes, em problemáticos. O Senhor diz: a meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. 10 giras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Isto é, essa prosperidade é transitória. A gente está brincando, o povo de Deus está orientando, o povo de Deus está fazendo as suas firulas, mas é hora do povo de Deus se humilhar de verdade, é hora do povo de Deus falar de verdade, é hora do povo de Deus se posicionar de verdade. Segunda coisa que aparece lá como pecado daquele povo que vivia dentro do templo oferecendo sacrifícios era o hedonismo. Eles ofereciam sacrifício, mas a vida deles era o hedonismo. O que é hedonismo? É o desejo de curtir, de ser feliz. É festa, bebida. Olha o que diz ali o profeta. Ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes e tamboris, e gaitas e vinho abrem seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. É quando você faz uma escolha, quando você escolhe o prazer, quando você escolhe as festas, quando você escolhe aquilo que te faz bem temporariamente, e as coisas de Deus ficam em segundo lugar. Você está pronto para investir em você, mas você está pouco interessado em investir na obra do Senhor. Porque o desejo nosso é agradar a Deus, é servir a Deus, é amar a Deus. E eu ofereço ao Senhor a minha vida, e ofereço também aquilo que eu tenho para glorificar o nome do Senhor. Por isso que a igreja está agora nesse período, a gente dizendo: ó, traga alimentos, porque você vem com algo para a casa de Deus e entrega ao Senhor. Esse algo vai ser dado a alguém, a algum necessitado, a alguma pessoa que precisa. Ou se Deus colocou no teu coração de dar uma oferta, entregue ao Senhor a sua oferta. Mas muitas vezes não sobra. E Deus realmente não quer apenas aquilo que sobre, né? Deus quer que haja no coração o desejo de fazer o melhor sempre para a sua obra e para a sua casa. Então esse é o segundo pecado. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. A palavra inferno aqui é Hades e se refere à morte, porque Deus iria permitir que um povo viesse até aquela nação, e todas aquelas festas acabariam. Por quê? Porque desprezaram o Senhor, embora os cultos continuassem normalmente. Diz assim: então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. O plebeu e o nobre. Hoje a gente pode pensar em termos de plebeu e nobre,
no meio evangélico é o líder bilionário que vive às custas da miséria do povo. Ele é culpado, mas o plebeu também é culpado, porque esqueceu de vivenciar a palavra de Deus. Quando um pastor te ensina ou te fala alguma coisa que não é verdade, você deve repreendê-lo e não deve segui-lo. Porém, os olhos do Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. O que significa isso? Se ele não é exaltado no culto, se ele não é santificado no culto, ele será exaltado e será santificado no juízo que ele trará sobre aquele povo. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos corpos. Sabe o que significa? Que uma nação de fora iria usufruir daquela nação que tinha se afastado de Deus. Terceiro pecado era o pecado da vaidade, do orgulho, do sentimento de superioridade, do orgulho religioso. Acreditavam que é Deus que deveria servi-los e não ele servir a Deus. Os irmãos, isso é muito igual a hoje em dia. Até o vocabulário do povo denuncia isso. Eu vou na igreja buscar a minha bênção. Eu vou na igreja buscar a minha vitória. Isto é, vai lá na casa de Deus para ser servido. Qual seria o correto? Eu vou na igreja adorar aquele que venceu. Eu vou na igreja servir aquele que é o rei da minha vida e da minha existência. Eu vou lá no meio do povo de Deus adorar. Eu não vou lá buscar. Eu vou oferecer. Esse é o ai desse pecado. Ai é juízo, né? Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de ferro. Sabe quando a sua vaidade está tão amarrada à iniquidade e o seu pecado, que a tua vaidade faz com que você se afaste ainda mais do Senhor. E eles diziam assim no coração deles: avie-se e acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Eu vou traduzir na linguagem nossa. É o povo dizendo: Senhor, faça para que eu possa ver. Senhor, se manifeste para que eu possa conhecer. A gente vê isso muito, sabe? Quando as pessoas oram assim: Senhor, mostra que o Senhor é Deus e faça. Senhor, se manifeste nesse culto para que a gente possa crer. Um dia, chegaram para Jesus e disseram assim para Jesus: faça um sinal. Falaram para Jesus: faça um sinal para que nós possamos crer. Faça um sinal para que nós vejamos. Faça um sinal para que nós conheçamos. Se manifeste. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus, ele disse assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias no seio da terra e ressuscite. Se não crerem nesse sinal, não adianta fazer qualquer tipo de sinal. Se você não crê na morte e na ressurreição de Jesus,
Você pode ver milagre de manhã, de tarde, de noite e vai para o inferno. O povo de Israel, está lá em Hebreus, diz assim que por 40 anos eles viram os sinais. 40 anos Deus se manifestando. 40 anos Deus dando maná. 40 anos Deus fazendo milagres. Todavia não puderam entrar. Por quê? Está escrito. Por causa da incredulidade. É aquela incredulidade de quem vê. É aquela incredulidade que chega diante de Deus e fala assim: acabe a sua obra para que eu veja, para que eu te conheça. E o Senhor disse: não crê no meu filho, não adianta nada disso. Outro pecado que havia no meio do povo, que é considerado pelo Senhor uva podre e mal cheirosa, é a da inversão dos valores. E o Senhor diz: ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem da luz trevas e que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Inversão de valores. Será que a gente vê inversão de valores no nosso tempo também? O que é inversão de valores? É quando o Senhor, que deve ser adorado no culto, é colocado de lado e nós temos pessoas sendo adoradas. Mas para que ouçam a palavra de Deus e tenham a oportunidade do arrependimento. Porque pecado continua sendo pecado. E Deus odeia a inversão de valores. Chamar o bem de mal e o mal de bem. Chamar as trevas de luz e a luz de trevas. Chamar o amargo de doce e o doce de amargo. Tenho certeza que todos aqui já viram isso. E mais um pecado é a sabedoria aos próprios olhos. E Deus diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Quando a gente conversa às vezes com pessoas que são do meio do evangelho, o orgulho, a vaidade, a arrogância às vezes é tão grande que elas não conseguem sequer ler a Bíblia e entender um versículo simples. Porque a arrogância fez com que ficassem cegadas. Porque são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. A arrogância e a autoimagem distorcida. O que é autoimagem distorcida? É quando a pessoa tem uma ideia de si mesma errada, que não corresponde à realidade. Por isso que diz assim: ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Está dizendo assim: sabe quando você está bêbado? É assim que o profeta está dizendo. E você se sente poderoso? Sabe quando você está bêbado e você acha que tem todo o poder? Pois esse povo está bêbado de uma teologia falsa e se sente poderoso. Esse povo está bêbado de um comportamento equivocado e se sente forte. Mas é vexame. E por último, a desonestidade. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. A pior coisa é quando o povo de Deus é desonesto. E a igreja não pode ser abençoada se for desonesta. Uvas podres. Conclusão. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho desfaz a chama, assim será sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor. Lei do Senhor, entenda-se, palavra do Senhor. Se você quer sinônimo de lei do Senhor, vai para o Salmo 119 e lá vai ter.
dezenas de sinônimos, tá? Rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, como a língua do fogo consome a palha, e o restolho se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Aqui, para concluir, aquela vinha ia virar um grande incêndio, um grande fogaréu, porque tinha dois elementos lá, estopa e faísca. Irmãos, o povo de Deus, nesse Brasil, está brincando com estopa e faísca. Esses dias eu vi Israel acendendo a churrasqueira. Eu me assustei, porque lá tinha já um braseiro, daí ele pegou uma garrafa de álcool gel, própria para, né? E estava jogando diretamente ali no braseiro. E daí eu falei para ele, ele disse, não, isso aqui é feito para isso mesmo. Não aconteceu absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que quando a gente junta ajuntamento solene, culto hipócrita, destituído da palavra, com comportamento mau, com hipocrisia, com pecado, a gente está colocando estopa perto de faísca. E o nosso Deus, ele tem um limite. A Bíblia diz que a ira do Senhor é mais ou menos assim, tem um cálice, e daí as coisas vão se acumulando lá. Até que num dado momento, o cálice da ira do Senhor transborda e cai sobre aqueles que o estão fustigando com os seus comportamentos. O que a igreja deve fazer? O que nós devemos fazer? Eu louvo a Deus pelos irmãos. Eu louvo a Deus porque quando eu converso com cada um dos irmãos, eu vejo um compromisso com a palavra de Deus. Eu vejo um compromisso com a igreja do Senhor. Embora sejamos poucos, eu percebo uma dedicação. Quando a gente chama para ajudar alguém, todo mundo está junto. Quando a gente chama para um estudo na área de teologia, todo mundo quer participar. A gente louva o Senhor. Nós estamos há anos aí, tivemos a oportunidade de formar toda uma geração de jovens com talentos extraordinários que a gente quase não encontra. Um equilíbrio, fé. Queria dizer para os irmãos que nós somos um exemplo para muita gente. O equilíbrio, a sobriedade, o compromisso com a palavra de Deus. O que nós podemos fazer? Primeira coisa que eu queria exortar a igreja: orar com fervor pelo Brasil, pelos nossos líderes. Segunda coisa, denunciar o erro religioso. Esse erro religioso não é uma coisa simples, vai mandar a gente para o inferno e é faísca com estupa. Outra coisa, pregue a palavra, dê testemunho, faça a sua parte, ande sempre com honestidade. Qualquer lugar de São José dos Pinhais, eu só falo de São José, mas deve se estender para outros lugares, em que se fale do Pastor Brasil, a primeira coisa que a pessoa vai falar quando lembra do Pastor Brasil, sabe o que é? Aquele é um homem honesto. E é isso que nós devemos ser.
que a nossa história de testemunho da nossa honestidade, da nossa sinceridade, cada um de nós. E que mesmo num grupo pequeno, saibamos que nós temos a mensagem nas mãos. Temos a espada nas mãos. E a Bíblia diz assim: não despreze o dia das pequenas coisas. Nós temos a possibilidade, através da oração, do testemunho, da vida consagrada e santificada diante do Senhor, de transformar toda uma sociedade. Porque não é com muitos que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha com quem? Aqui mesmo nós estudamos, com o remanescente. O que é remanescente? No capítulo 1 de Isaías, nós estudamos na semana passada, diz assim: se Deus não tivesse deixado um remanescente fiel, há muito tempo esse povo já seria como Sodoma e como Gomorra. Mas Deus deixou o remanescente. Nós fazemos parte desse remanescente. E pelo Brasil afora existem muitos grupos remanescentes fiéis. E é esse remanescente que Deus está usando, que Deus vai usar e que pode transformar essa sociedade. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque podemos fazer parte do remanescente fiel. Amém. Daquele Teu povo que o Senhor está usando para essa época e para esse tempo. Nós Te louvamos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, que nessa vinha o Senhor reservou um remanescente. Pedimos a Deus que o Senhor esteja usando cada um de nós, usando mediante a unção, o enchimento do Teu Espírito Santo, usando mediante o compromisso, Senhor, que temos com a Tua palavra, que temos contigo. Esteja capacitando a Sua igreja. Pedimos que capacite o Teu povo, ó Deus, e que nos use para a Tua honra e para a Tua glória. Cada família da igreja, cada membro, cada participante, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Convido o grupo de louvor que vem até aqui. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos, quem veio preparado com algum alimento, ou com os seus dízimos e ofertas, poderá consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor, tá? Depositar na presença do Senhor. E nós vamos cantar uma canção que fala sobre o fato de que nós somos peregrinos aí, mas que também nós somos a luz que irradia a luz maior que é do Senhor Jesus. Somos embaixadores do reino aqui na terra. Vamos cantar. Se você veio preparado, consagre ao Senhor o alimento, consagre ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz, isso promete.
pastor Brasil que vem aqui à frente. Hoje nós vamos cantar parabéns ao pastor, né? Está fazendo 52 anos, não é isso? Mas andando por cima, pastor. A Giane, né, está fazendo aniversário também, vem aqui do lado do pastor Brasil. Alguém mais faz aniversário? A Marilda quer que o irmão venha aqui desse lado. É. Então venha, vamos cantar? Pastor Brasil, que foi meu pastor desde que eu era muito pequenininho, né? Quantos anos eu tinha, pastor? É verdade. Não que o senhor seja velho, tá? Não, mas já passou de velho, já. 82 não é brincadeira, né? 82 anos. Eu me lembro, devia ter o que, 6, 7 anos, né? Era bem pequenininho. E olha, foi bênção, né? Foi. Estamos até hoje Glória a Deus. Nos encontrando e servindo ao Senhor, né? Então a Miriam vai orar também pela Giane e convido a igreja então a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Nós estamos reunidos aqui agradecendo o teu nome, Deus, te louvando, te adorando. E também muito contente, Deus, por mais um ano de vida do meu pai, da Giane, Deus, que tu nos tem permitido estarmos juntos. Que essa data se repita por muitos, muitos anos, ó Deus, que a sua vontade seja feita. Possamos aproveitar cada momento e levar essa alegria de termos um Deus que está nos juntando, nos unindo, Pai, e nos levando para frente, para um dia nos reunirmos todos lá no céu junto contigo, Pai. Muito obrigado por essa data, muito obrigado por todos os demais que estão aqui, ó Deus, por cada dia que a gente tem de vida, que a gente possa valorizar, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Obrigado. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Paulo.